Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, de Maledite, aí já vai deixando o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça da loja assombrada. E vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. Relato da sogra Maledite, ou, uma sogra Maledite. Olá, Ana, meu nome é Fulana, tenho 19 anos, moro no Recife, nascida e criada na cidade do Frevo. O relato que vou lhe contar hoje não é meu, e sim de uma amiga minha de 33 anos, uma amiga minha da faculdade. Ela tem 33 anos e viveu um verdadeiro inferno há alguns anos. Vou contar em primeira pessoa, tá? Como se fosse ela contando a história. Todos os nomes já foram trocados, inclusive o dela, então pode ler tranquila. Obrigada. Então, vamos lá. Entre o amor e o orgulho, o começo. É a primeira parte do relato. Olá, Ana. Meu nome... o nome tá trocado, ela falou, né? Mas eu fico aqui pendida a dizer fulano, mas ela falou que os nomes estão trocados, então beleza. Meu nome é Isis e eu sou amiga da fulana há uns 3 anos. O que vou contar aconteceu comigo entre os meus 26 e 30 anos de idade. Vou dividir a história em partes para facilitar o entendimento. Desde o começo, meu pai nunca foi com a cara do meu namorado, João. Dizia que ele não era homem para mim, que só ia me fazer sofrer. Mas eu era teimosa. Estava apaixonada e achava que ninguém tinha o direito de dizer com quem eu deveria ou não estar. Nosso namoro sempre foi cheio de altos e baixos. A gente brigava, se acertava, brigava de novo. Meu pai odiava isso. Repetia sempre que um relacionamento não devia ser assim, que amor de verdade não machucava tanto. Mas eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir. Cadê? Onde estou? Aqui, mas eu não queria ouvir. As discussões em casa ficaram tão pesadas que um dia eu tomei uma decisão. Fui morar com o João na casa da mãe dele. Eu achava que longe da pressão do meu pai as coisas iriam melhorar. Que finalmente seríamos felizes, sem ninguém se metendo. Mas eu estava errada. No começo até parecia que ia dar certo. A mãe do João era uma pessoa amarga, sabe? Mas ele dizia que era o jeitão dela, e eu sempre relevava. Só que com o tempo as coisas mudaram. O João mudou. Passou a chegar tarde, sempre com uma desculpa para sair com os amigos. Dizia que ia dar uma volta, e eu sabia o que aquilo significava. Moto, adrenalina e horas na rua, enquanto eu ficava esperando. No início eu brigava. Perguntava por que ele nunca queria passar tempo comigo, porque parecia que eu tinha virado só parte da rotina dele. Mas ele desconversava. Para de drama, Isis. Não faço nada de errado. Não era sobre fazer algo errado, era sobre estar presente, era sobre me olhar como antes. Mas ele não entendia, ou talvez só não se importasse mesmo. E a mãe dele dizia que eu era exagerada, que o João não podia nem ir na esquina, que eu já arrumava confusão. Ana, isso me dava um ódio. Com o tempo, perdi a energia para discutir. Ele saía e eu ficava, olhando para o teto, pensando no quanto eu lutei para provar que o meu pai estava errado, mas no fundo, uma parte de mim começava a duvidar. Acho que o meu pai não estava tão errado assim, não. Uma noite, o João chegou tarde de novo. Eu nem perguntei onde ele estava. Apenas o olhei e senti um vazio enorme. Ele percebeu. O que foi agora? Perguntou, jogando as chaves da moto na mesa. Eu respirei fundo e disse sem pensar. Eu não sou prioridade para você. Ele riu de canto, como se aquilo fosse besteira. Ai, lá vem você com isso de novo. Mas não era de novo, era a última vez. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu arrumei as minhas coisas, peguei a minha mala e saí.
Parte 2. O amor contra a maldição. Primeira parte da segunda parte. Depois daquela noite, achei que nunca mais voltaríamos. Mas o destino gosta de brincar com a gente, né? Meses depois, o João veio atrás de mim. Disse que tinha mudado, que percebeu o quanto me amava e que dessa vez seria diferente. E realmente foi. Ele passou a me incluir na vida dele, parou de priorizar os amigos e finalmente começou a agir como homem que eu sempre quis. Mas então surgiu um novo problema. A mãe dele, Dona Maria, nome fictício também. Ou a Maledite, no caso, não é? No início, eu achei que era coisa da minha cabeça. Comentários atravessados, olhares desconfiados, intrigas que tentavam colocar o João contra mim. Com o tempo, percebi que não era impressão, não. Além das fofocas, outra coisa me incomodava. Eu não conseguia engravidar. Fizemos exames e nada explicava, até que uma vizinha me alertou. Você sabia que a mãe do João mexe com umas coisas estranhas? Eu fiquei arrepiada e comecei a reparar mais. E um dia encontrei um pote com o meu nome escondido no guarda-roupas dela. Na cozinha, papéis com frases escritas de trás para frente. No quintal, um pano preto amarrado e enterrado. A Dona Maria estava fazendo feitiços para nos separar. Mostrei tudo para o João. Ele custou acreditar, mas ao ver as provas ficou em choque também. Decidimos nos afastar. Procuramos ajuda espiritual, fizemos orações e depois disso algo incrível aconteceu. 2 meses depois, eu estava grávida. Achei que o amor tinha vencido. Ingênua, né? Segunda parte enfim. Com a chegada da gravidez, tudo parecia bem. Até a Dona Maria aparecer arrependida na nossa porta, pedindo perdão. Disse que tinha agido por medo de perder o filho. João, com o coração mole, acreditou. E eu, querendo manter a paz, aceitei dar uma segunda chance. Ai, que burra que eu fui, Ana! Bom, ela passou a frequentar a nossa casa, sempre trazendo meninas jovens e bonitas. Olha, João, essa é a Jéssica. Ela adora motos igual você. Eu via a malícia nos olhares dela. João dizia que eu exagerava. Até o dia em que eu vi uma dessas meninas tentando beijá-lo na garagem. Ele a empurrou. Mas eu não pensei 2 vezes. Eu larguei a bacia de roupa no chão, puxei a garota pelos cabelos e aí foi uma briga feia. Ai, ai, ai. Senhor. Depois disso, chamei minha sogra para uma conversa. Eu sei o que a senhora está fazendo. Chega de palhaçada. Ela fingiu arrependimento, mas dessa vez eu não caí, não. Proibi visitas. João finalmente abriu os olhos. E seguimos em paz por um tempo. Outra parte. Logo depois, descobri a segunda gravidez. João, feliz, contou para a mãe. Ela não disfarçou a insatisfação. Outro filho? Criança dá trabalho, viu? Criança dá muito trabalho, né? Bom, a partir daí a minha saúde começou a piorar. Eu passava mal sem motivo. Eu tinha sonhos ruins, pesadelos, calafrios. Os médicos diziam que o meu corpo rejeitava a gravidez. Mas eu sabia. Era ela, de novo. Até que numa noite fui levada às pressas para o hospital. Quase perdi o bebê. E o João, desesperado, foi buscar apoio na mãe. Ela o recebeu de braços abertos. Eu avisei, filho. Essa gravidez não era para acontecer. Mesmo internada, eu percebi. E quando o nosso filho nasceu, saudável, eu vi que eu venci. Mas também vi que eu perdi algo. A confiança no João. Eu olhei para ele e disse: eu lutei sozinha. Você correu para quem queria me destruir. Agora sou eu que vou embora. E fui. Bom, última parte. Depois disso, reconstruí a minha vida. João tentou voltar, mas não consegui perdoá-lo.
Algum tempo depois, a Dona Maria adoeceu. Descobriram um câncer agressivo. O que ela desejou para mim voltou para ela. Definhou, sofreu e morreu sozinha, em uma cama de hospital. Nenhuma magia foi suficiente para protegê-la de si mesma. Hoje eu moro em outra cidade com os meus 2 filhos. João sempre liga para saber das crianças. Ainda nos amamos, mas seguimos caminhos diferentes. Talvez um dia a vida nos aproxime de novo. Oi, Ana, sou eu de novo aqui, a fulana. Espero que tenha gostado do relato. A minha amiga passou por poucas e boas com essa sogra, hein? Ave Maria! Desculpe os erros, escrevi tudo pelo celular. Obrigada pelo espaço e pelo cuidado aí com essas maledites de plantão. Sempre tem, né? Beijos e até logo. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só. Mais uma daqueles que a sogra quer fazer de tudo pra separar, pra não... Mas que coisa, né? E trazer outras meninas em casa. Olha só, isso daí é comum a gente ler aqui nos relatos. Esse tipo de atitude aí de algumas sogras, né? É triste. E aí, de repente, bom, não sei, né? Aconteceu a doença e sei lá. Né? Não que toda doença seja resultado de alguma coisa desse tipo, tá, gente? Mas às vezes, por tudo que acontece, por tudo que é visto, que é feito, a gente pensa se, em alguns casos aí, realmente não é aquele mal que ela cultiva dentro dela mesmo, né? Aquela coisa, o sentimento ruim que você cultiva dentro de você em relação a outra pessoa faz mal pra você mesmo. Mais pra você do que pra outra pessoa, né? Bom, próximo relato, a professora. Olá, equipe do canal Assombrado, ouvintes e inscritos. Aqui é acho que é o nome fictício que ele deu aqui. É o Jaice, é isso? Jace, não sei, Jaice. O rapaz do outro relato, O que o homem plantar, isso ele colherá. Esse título não me é estranho, mas eu não lembro agora exatamente. É um rapaz? Outro dia eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e automaticamente entrou um vídeo de corte antigo do canal sobre a Samara Edith. Eu não lembro, gente. E me lembrei de uma situação que eu passei quando ainda estava noivo da minha esposa. Não incluí nomes nesse relato para preservar a privacidade de todos, então pode ler sem preocupação. Ok, vamos lá. Antes de eu conhecer a minha esposa, eu participava do grupo de louvor da minha igreja e eu precisava levar o meu instrumento e o pedestal para poder tocar. Era uma distância de uns 2 quilômetros da minha casa e como eu não tinha carro, precisava fazer o trajeto a pé, levando todo aquele peso. Sem contar que o trajeto para ir tinha muita subida. Quando terminava o culto, até guardar tudo e ir embora, já era um pouco tarde e ficava perigoso. Com o tempo, consegui comprar um carro, que facilitou a minha vida até mesmo para outras coisas cotidianas, né? Que eu precisava resolver. Porém, com 3 meses que havia comprado aquele veículo, ele foi roubado. E, inclusive, tenho até um relato legal sobre isso, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Eu e minha esposa pegávamos a condução no mesmo lugar de manhã. Nos víamos, mas até então éramos 2 desconhecidos. Éramos 2 desconhecidos pegando a mesma condução para ir trabalhar. E devido a uma colega em comum, nos conhecemos e pegamos amizade. Conversando um dia no trajeto dentro da condução, eu falei para ela, eu acho, que havia comprado um veículo, mas ele havia sido roubado e estava fazendo falta. Ela parou, olhou para mim e disse: "Não se preocupa, o seu carro vai ser encontrado. E quando ele voltar, você vai me levar para tomar um sorvete." Nesse momento, eu senti um peso muito forte nas palavras dela. Passado por volta aí de 1 ano, meu carro foi encontrado e voltou para as minhas mãos. Nossa, 1 ano depois? Olha. E uns 3 anos depois, ela me liga. Nossa, gente, passou um tempo, hein? Uns 3 anos depois, ela me liga e marcamos de nos encontrar. Levei ela para tomar um sorvete com aquele mesmo carro como ela havia falado e começamos a namorar.
Porém, antes de começarmos o relacionamento, eu disse para ela que estava passando por um período difícil e se ela não quisesse ficar comigo, eu ia entender. Mas falei que estava me esforçando para melhorar de vida, mas eu iria levar um tempo. Ela aceitou, mesmo assim, e começamos a namorar. Fiz faculdade com muita luta e me formei. E com o tempo entrei em uma empresa grande e a minha vida melhorou. Porém, como as minhas responsabilidades começaram a aumentar, comecei a participar de reuniões que se falavam... Comecei a participar de reuniões que se falavam inglês e espanhol. Eu já falava inglês e havia estudado 1 ano de espanhol, porém precisava melhorar minha conversação. Devido a isso, entrei em uma escola de idiomas no módulo avançado. E é aí que o relato começa. A professora da minha turma de conversação... conversação. É isso que ele escreveu aqui, primeiro, que era... Comecei a participar de reuniões que se... Conversação, para melhorar minha conversação. Eu li alguma coisa de conversa. Não sei. Então vamos continuar aqui. Me confundi. Tá, a minha professora a professora da minha turma de conversação, com o tempo, começou a me olhar e me tratar diferente do resto da sala. Aí um dia, na hora do intervalo, um colega comentou comigo. Ô Jace, não sei. Você não percebeu que essa professora tá te dando mole? E eu respondi para desconversar. Impressão sua, ela só tá sendo profissional, nada demais. E é o trabalho dela, né? E também eu sou noivo, inclusive ela sabe disso. Passada uma semana dessa conversa com o meu colega de classe, eu percebi que o comportamento da minha noiva mudou. Como era muito corrido para mim devido às aulas de idiomas, nos víamos umas 3 vezes na semana e quando não podíamos nos ver, nos falávamos por telefone, mas aquela semana foi diferente. Eu não consegui vê-la e ela quase não me ligou. Achei estranho, mas pensei, deve ser o cansaço do dia de trabalho, né? Um dia, saindo da escola, fui vê-la. Ela me recebeu, começamos a conversar e de repente ela começou a brigar comigo e terminou o noivado. Eu fiquei sem entender o que aconteceu. Porque uma pessoa que ficou ao meu lado quando eu estava em um período tão difícil e agora que as coisas estavam encaminhando, ela termina comigo assim, do nada? Mas uma voz dentro de mim me disse: fique em paz, eu sou contigo. Assim que eu entrei no carro para ir embora, recebi um WhatsApp da professora, perguntando se o passeio da turma estava em pé ainda. Nessa hora me acendeu um alerta. Eu lembrei do que o meu colega da escola havia me perguntado. Havia me perguntado, né? Você não percebeu que ela tá de olhos no C, não? E de repente minha noiva termina comigo e na sequência a professora me manda um WhatsApp? Fiquei em paz e fui para casa, porque no outro dia eu teria que ir para a matriz da empresa na capital, em São Paulo. Na hora do almoço, no outro dia, fui almoçar com um colega de trabalho, que a mãe dele tem um centro espírita. E eu falei do que aconteceu, né, para ver se ele já havia presenciado alguma coisa assim, ou era apenas coisa da minha cabeça. Nós estávamos na Avenida Paulista. E antes de eu terminar de contar o que havia ocorrido, uma moça passa no meio de nós, do nada, e quando eu olho, eu digo para ele: cara, é a professora. Nos olhamos até espantados e quando olhamos para frente, ela já havia sumido. Ele parou, me olhou e me perguntou: por acaso essa professora usa algum tipo de símbolo, algum amuleto? Aí eu falei para ele que ela usa um pingente no pescoço e aí descrevi o pingente. Ele olhou para mim e disse: você viu o que aconteceu agora? E eu disse: sim. Então ele continuou: isso é projeção espiritual, mas eu nunca vi dessa forma e nem em plena luz do dia. E ainda mais na Avenida Paulista. Cara, eu tô achando que a sua professora tá fazendo bruxaria pesada pra ficar com você. Bom, antes de chegar em casa, eu fui até a igreja buscar a palavra.
Não me lembro qual foi o tópico da leitura, mas na exortação dizia assim, na boca do pregador: toda bruxaria que foi feita, Deus está desfazendo agora. Mesmo que tentem, o que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus juntou não separa o homem. Bom, senti que essa parte foi para mim. À noite, quando fui dormir, tive um sonho. E nesse sonho eu vi um pano preto com um caldeirão pequeno no centro. Nas pontas desse pano havia algumas coisas. Não me lembro quais eram, mas lembro que uma delas parecia o crânio de um animal pequeno. De repente eu vi o caldeirão de cima com um líquido que parecia água misturado com algum tipo de óleo. E eu vi duas mãos femininas escrevendo o meu nome no papel e jogando dentro desse caldeirão. E essas mãos mexiam aquela mistura até aquele papel se dissolver. Após isso, acordei assustado porque o sonho foi muito real, como se eu estivesse presenciando tudo ao vivo. E lembrei do que o meu amigo do trabalho havia me dito na hora do almoço. Peguei meu notebook e fui pesquisar. E pasmem, encontrei um feitiço de bruxaria para amarração de amor, exatamente do jeito que eu vi no sonho. No outro dia seria o último dia de aula do curso. No final da aula, todos foram se despedir e no momento em que eu fui me despedir da professora, ela, que era uma moça de traços finos, olhos verdes e cabelo longo, liso e preto, eu vi o seu rosto se transformar em um rosto de uma velha, com rugas que cabiam assim uns 2 dedos. Pisquei meus olhos e de repente o seu rosto voltou ao normal. Mas ela percebeu o que eu vi. Desconversou e saiu de perto de mim rapidamente. À noite, a minha noiva veio até a casa da minha mãe, que era onde eu ainda morava na época do ocorrido. Ela foi falar comigo. Me pediu desculpas e disse que não sabia por que havia feito aquilo. Eu apenas sorri e disse: o Deus que ama a sua alma já jogou todo o mal por terra. Fique em paz. Nos abraçamos e graças a ele tudo ficou bem. Antes de ir embora, ela me disse que teve um sonho em que ela via um círculo com uma estrela de 5 pontas dentro dele e este círculo estava desenhado no chão perto da entrada de uma floresta. Dentro de cada ponta da estrela que estava no círculo havia uma vela acesa. Ela ia e apagava a vela. E quando ela apagava a vela, saía uma sombra da mata e acendia as velas de novo, eu acho. E aí ela apagava novamente. E no sonho ela disse a essa sombra: saia, volte de onde você veio, por 7 caminhos e nunca mais volte aqui para perturbar. Nesse momento ela conta que aquela sombra voltou correndo para a mata e as velas se apagaram. E depois disso ela acordou. Com relação à professora, a única coisa que soube através de uma pessoa da minha turma que encontrei no ônibus, né, que essa professora que encontrei no ônibus é que acho que a professora, a tia dela e a mãe eram bruxas e que ela havia saído da escola depois disso. E aí depois eu não soube mais nada a respeito. Mas de uma coisa eu tive certeza: quem vê cara não vê coração. Porque realmente o coração do homem é terra que ninguém pisa. Obrigado por ler este relato e desculpe pelo tamanho. Foi o máximo que consegui resumir. Fiquem todos com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só que coisa. Então, cada um usa da maneira, né, que ela quis usar pra te pegar pra ela e não funcionou, né? Nesse caso, com ele não funcionou. E sei lá se ela também recebeu alguma coisa que não foi muito legal, né? Cara, mexer com o livre-arbítrio de outra pessoa não é legal, né? Bom, contei deixa eu anotar aqui anotado, e vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é este: minha mãe é uma maledite? Aí
é foda, né? Opa, não pode falar? Olá, Aninha! Não será bem um relato e sim um desabafo, seguido de uma dúvida. Não terá nomes e se tiver estarão trocados. Obrigada, vamos lá. Vou começar desde a minha infância. A minha mãe sempre foi uma pessoa difícil de se lidar. Ela traía o meu pai e muitas vezes queria sair como inocente da história. Ela me privava de tudo. Eu não podia fazer nada. Enfim, eu não podia ser criança. Mas na adolescência eu conheci um rapaz que hoje é meu marido. Quando comecei a namorar com ele, ela fez um inferno na minha vida. E na família, ela fez um inferno na minha vida e eu acho que na família dele, não sei, me acusando de tudo que você pode imaginar. E teve uma vez que me acusou até de roubo. Chegou a chamar a polícia pra mim. Você acredita nisso, Aninha? Quanta humilhação esse dia. Eu chorei demais. Meu namorado, na época, estava sempre comigo nessas horas. Ele era e é até hoje o meu conforto. E a única pessoa que sei que posso contar e confiar. Mas enfim, voltando, eu engravidei muito nova ainda. Menor de idade era. Minha então mãe me expulsou de casa. Passei 2 dias na rua. E a minha sogra, quando ficou sabendo, sem pensar 2 vezes, me colocou na casa dela. E lá eu fiquei até a minha filha nascer. Enquanto estava lá, a fulana, minha mãe, vivia me mandando mensagens falando que via o meu namorado em tal lugar com meninas, etc e tal, me fazendo passar nervoso. Dizia que ele iria me largar, iria me abandonar sozinha com a bebê. Bom, passado uns meses, ele e a bebê fomos morar juntos. Ai, Ana, que alívio. Porém, não durou muito. Afinal, somos pobres e felicidade de pobre dura pouco, não é mesmo? Ai, mas brincadeiras à parte, Ana. Depois de umas semanas na casa nova, as noites começaram a ser insuportáveis. Era quase toda semana, barulhos de pedras no telhado e nas portas. Colocamos câmeras escondidas na parte de fora da casa e pegamos ela jogando as pedras. Olha, eu achando que era assombração, alguma perturbação espiritual. Não, era a mãe mesmo que estava jogando pedra na casa. Obsessor vivo. Nessa época já não estava falando muito com ela, para manter a minha paz. Então, se já podemos dizer, meu marido foi falar com ela que se ela não parasse de fazer aquelas coisas, nós iríamos levar isso para a polícia, pois tínhamos provas. Por um tempo tivemos paz. Um ano depois, em 2020, estava eu no Facebook quando vi uma tia minha postando: vai limpar sua casa, fulana, no caso o meu nome. Vai limpar sua casa para os bichos não matarem a sua filha. E me marcou. Ana, eu fiquei em choque. Na hora eu não entendi nada. Até que fui ver os comentários, que não tinha poucos. E sabe quem tinha inventado que na minha casa tinha bichos? Sim, a minha mãe. Nos comentários ela falava: na casa dela tem escorpião, tem ratos, etc e tal. Ai, Ana, misericórdia. Eu tenho toque por limpeza. Eu não consigo ser porca. Ainda mais eu tenho criança em casa. Olha, era tanta gente conhecida e desconhecida me julgando ali, me humilhando, sem nem saber da história, né? Só de escutar uma outra pessoa falando, né? A pessoa já julga e já cai em cima como os juízes da... Bom, eu não aguentei e excluí o Facebook. E desde 2020 eu não tenho mais nenhuma rede social. Apaguei até o Instagram, porque a fulana vivia fazendo fake. A fulana, no caso, é sua mãe. Vivia fazendo fake e eu sabia que era ela. Simplesmente pelas mensagens que me mandava. Era sempre a mesma coisa. Que eu era um lixo, que eu não ia ter nada na vida, que eu ia ficar dependente de homem e outras coisas nesse nível aí. Após excluir as redes sociais e bloqueá-la no WhatsApp, não havia como ela me infernizar, a não ser pessoalmente, pois eu troquei o número de telefone também, e eu tive paz até 2022.
Não sei como aquela pessoa descobriu o meu número e me mandou a seguinte mensagem: Oi, fulana. Vem em casa jantar pra gente se resolver e ter uma relação boa. Eu estranhei a mensagem, fiquei surpresa, porém feliz, pois achei que ela havia se arrependido, estava mudada. Grande engano meu. Cheguei lá, foi tudo muito bom, até eu colocar o meu prato e sentar na mesa. Ela começou a jogar umas indiretas sobre o meu passado. Simplesmente me levantei da mesa e falei: Olha, eu vim aqui, pois achei que você estava mudada. E você não é ninguém para ficar falando dos outros. Chamei meu marido, peguei minha filha. Quando estava saindo, ela falou: Você é filha do diabo. E eu respondi: Deus te abençoe. Tchau. Troquei de número de novo. E não tendo mais como me infernizar, ela surtou. Começou a arrumar briga à toa com o ex-marido dela. Começou a arrumar briga à toa com o ex-marido dela e a atual dele, eu acho. Começou a falar mal, inventar história de mim para as pessoas. Olha, hoje em dia, no caso em dezembro de 2024, eu permaneço sem falar com ela. Minhas últimas notícias, ou as últimas notícias que eu tenho dela é que ela perdeu o emprego por conta de fofoca e por ficar bisbilhotando o trabalho dos colegas. Não anda bem de saúde e não tem quase ninguém mais por perto dela. Enfim, vive sozinha. Eu tenho até dó, pois queria estar perto para poder ajudar. Afinal, querendo ou não, é minha mãe. Mas ela mesma preferiu isso com as próprias atitudes dela. Afinal, cada escolha tem suas consequências. Porém, do fundo do meu coração, eu desejo que ela fique bem, que ela seja feliz. Eu continuo com meu marido, na época namorado, e estamos juntos há mais de 8 anos e meio. Ele nunca me abandonou, como ela sempre dizia. Muito pelo contrário, até quando eu fiquei 2 dias na rua, ele ficou comigo. Ele continua o mesmo, de sempre. Um bobo apaixonado. Hoje estou à espera do meu segundo baby. Não sabemos ainda o sexo. Mas que venha com muita saúde e abençoado por Deus. Enfim, Aninha, acabou. Gostaria de saber se ela é ou não uma maledite. Um beijo, bom dia, boa tarde ou boa noite, turminha assombrado. Um beijo pra você, obrigada. Ela é o tipo de maledite, que a gente vê aqui, o tipo da mãe maledite, No caso, não tem a magia envolvida e tal. Mas eu diria que tem aí um narcisismo, alguma coisa do tipo, tem algum desequilíbrio psiquiátrico, provavelmente, Infelizmente é isso. E se for mesmo, se ela for realmente uma mãe narcisista, como a gente vê muito por aí, é isso mesmo, infelizmente é ficar longe. É difícil, a gente até dá chances, tenta ajudar, mas não dá, simplesmente não dá. A pessoa, ela tá lá, ela precisa, mas a hora que tá perto, a pessoa só sabe pisar, só sabe desejar o mal, falar as coisas ruins. Quem que fica perto? Ninguém fica perto. Aí a pessoa termina sozinha, E vai fazer o quê? Não muda. Não muda. Então, não sei se é isso ou se é só isso, mas é o que parece, pelo que você conta aqui. Então, é o tipo de maledite porque tem os tipos, de maledites, Aquelas que só querem passar o pé no trabalho, aquelas que envolve a magia no meio, para fazer mal para os outros. Aquelas que só invejam, não vai atrás da magia, só invejam entre aspas, porque às vezes só esse olhar de inveja já é grande, já é um estrago, E assim, nesse caso das mães, avós, que você fala assim, era a pessoa que mais deveria estar ali te protegendo e torcendo por você, e é a que mais tenta te colocar para baixo, é a que mais é inimiga número 1, Enfim, aí é o que eu falo. Deve envolver um transtorno, não é normal isso aí.
Mas infelizmente não é porque tem um transtorno tal que você vai ficar lá sendo saco de pancadas, né? É triste, é muito triste. Eu diria que ela é esse tipo de maledite. Esse tipo aí, né? Que eu não sei que nome que é. Maledite com desvio. Porque todas as maledites, pra mim, tem um tipo de desvio. Que não é normal. Sei lá, a gente quer acreditar, né? Que não é normal. Mas às vezes a pessoa é só ruim mesmo. Eu não consigo acreditar, assim, que a pessoa é ruim. É maldade. Pra mim tem né, uns negócios, assim, as químicas no cérebro que não dá certo. Uns negócios, assim, pra fazer essas coisas. Falta né? Sei. Bom, mas esses foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, se tem uma maledite ou um maledito aí na sua vida, conta o relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.